Bem, muito bom, né? Suas palavras aqui, muito bom para você que está chegando agora na live aqui também. Estamos transmitindo ao vivo, né, através aqui dos nossos canais. E vamos falar um pouquinho também sobre como acontece o conclave, né? O conclave, o que é que significa essa palavra aí, como é preparado e realizado o conclave para a eleição de um novo Papa, né? O que é que significa esse conclave aí também, primeiro, para a gente entender bem, né? Olha, eu vamos aqui usar uma simbologia muito simples para poder alcançar a todos, né? Para não ficar usando termos difíceis. Então vamos, a primeira tradução é conclave, né? Que é essa palavra latina, quer dizer em chaves, estão sobre a chave, ou seja, está fechado. Conclave é a palavra mais próxima, seria para dizer eles estão fechados. O que é um conclave? O conclave é uma reunião daqueles que estão fechados. Então, quem estão fechados? Os cardeais. É por isso que são os cardeais que estão em conclave, que estão fechados. Aonde? Na Capela Sistina, com uma missão, com uma finalidade, né? Olha, a igreja já viveu aí 200, eu não tenho aqui o número certo, mas foi 200 e poucos papas, certo? Então, ela tem uma experiência de uma eleição dessa. O tempo nos ajudou a construir, a moldar, né? E esperar um momento como esse, como eu já falei anteriormente. Seria a ingenuidade da igreja acreditar que seria para sempre. Não. Então, sabendo que em tempos há essa mudança, esse renovar da vida, a igreja ela já tem uma solenidade. O conclave é realizado dentro de uma solenidade, ou seja, tem um dos cardeais que coordena ritualmente, que coordena a reunião. E eles não estão lá simplesmente sentados e voltando, não. Há momento de retiro, de oração juntos, celebração eucarística, meditação. Não é uma decisão como a gente vai para a rua no dia 3 de outubro ou 5 de outubro, não. É uma votação movida pelo Espírito, nós acreditamos nisso. É tanto que só lá, eu acredito que dia 7, eu acho que hoje eu não olhei, eu estava fora, né, eu cheguei àquela hora, então eu acredito que dia 7 vai iniciar o conclave, né? Sempre são 7, 9 dias depois do enterro. Exatamente para preparar essa solenidade. Então, ao mesmo tempo que eles estão fechados dentro da Capela Sistina, lá dentro acontece uma solenidade, né? Uma solenidade para o evento. Quem quiser, é a referência que estão dando aí, mas então eu faço também, só para dizer que eu já assisti. Não vou te falar nada sobre o filme, mas quem quiser ter um filme novo aí, está na Netflix, está na Prime Video, está nos cinemas, chamado Conclave. Dali a gente pode ter um olhar crítico, porque ali, primeiro, eles não viveram ali, nenhum é verdadeiro, né? E os que participam não podem contar nada. Então ali é uma intuição do que seria por causa do ritual. Né? Como tem um ritual, o ritual se pode ler, né? Então seria mais ou menos aparente, né? Uma aparência, aqui dali seria uma aparência do que seria o verdadeiro conclave, porque o verdadeiro conclave não é um filme, ele vai acontecendo, vai acontecendo coisa que não se espera. O filme é um roteiro. Mas é isso, então é aqueles que estão fechados, reunidos em oração para a eleição
movida pelo Espírito Santo de Deus, do novo bispo de Roma, que uma vez eleito bispo de Roma, elege-se também o Papa para a Igreja Católica, para toda a Igreja Católica. Muito bem explicado, né? É isso que é importante aí, o pessoal que está acompanhando, né? Nós estamos tentando levar para as pessoas essas informações, ficarem mais tranquilas, né? E a palavra do pastor aqui que consola realmente toda a nossa igreja. Como é preparado, assim, qual a importância, na verdade, do Espírito Santo neste processo de escolha do sucessor de Pedro, né? A importância do Espírito Santo. Então, meu caro Jacob Messias, eu vejo essa pergunta como todas as perguntas são excelentes, mas eu diria, essa pergunta ela tem um valor tão grande para a gente poder meditar. Olha, ontem, celebrando o segundo domingo da Páscoa do Senhor, ouvindo a primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, o que nós vimos? Nós vimos um Pedro que comandava, né? Que o povo queria ver Pedro, e Pedro vinha, e o povo queria que pelo menos a sombra de Pedro tocasse, passasse por eles, porque se a sombra dele passasse, eles seriam curados. O que significa isso? Significa que Pedro verdadeiramente estava vivendo o ressuscitado, o Espírito Santo estava em Pedro, né? E aquilo dali nos dá a imagem perfeita de qual é e como é que nós sentimos que a escolha de Pedro é fruto do Espírito Santo de Deus. Porque Pedro, que passa, que o povo quer pelo menos tocar a sua sombra, era Francisco, e que será o próximo que vem. Então nós não podemos imaginar que o próximo Papa é apenas fruto de um voto, de uma decisão humana, que alguém vai botar o nome lá no papelzinho e vai dizer: é esse aqui, porque eu quero que seja esse aqui. Não, seria uma pobreza muito grande da nossa fé, e nunca foi isso que a igreja viveu na eleição de mais de 200 papas. Então, eu não tenho dúvida, e gostaria de ajudar quem tivesse dúvida, que a escolha do Papa, do Bispo de Roma e Papa da Igreja Católica no mundo, é uma escolha. É evidente que os votos são dados pelos homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Isso eu não tenho dúvida, que há a presença do Espírito Santo, né? E aí, por isso que não pode ser qualquer coisa, não pode ser simplesmente um evento ocasional que os homens decidem fazer. Se Deus não decidir fazer, pois não serão os homens que vão fazer, né? Portanto, o Espírito Santo soprará sobre a nossa igreja. Muito bem. Uma lembrança muito bonita mesmo ontem. Eu até comentei com o pessoal, né, sobre essa. As pessoas queriam menos tocar na sombra, né? Fala bem declarado. Então, esse processo aqui que está acontecendo, ele é um processo realmente do Espírito Santo sobre a sua igreja, e assim que os fiéis, eles podem acompanhar, vamos dizer, como os fiéis podem acompanhar espiritualmente esse momento. Inclusive, eu estava comentando com o padre Pedro esses dias, ele estava falando, eu falei para ele, né, até nas casas de aposta eles estão apostando qual é o bispo, qual é o papa que vai ser, né? Qual o cardeal. Isso aí é coisa humana, né? Isso é coisa humana, da pobreza da nossa humanidade, né? Que se envolve com isso, e aí entra até numa aposta. Mas desde a morte do Papa Francisco, naquela mesma segunda-feira eu já celebrei a missa, e lá, naquela ocasião, em todas as nossas redes sociais,
Eu convidei o povo à oração. O nosso comportamento é esse. E ontem, celebrando o Crisma, invocando o Espírito Santo de Deus para os nossos jovens, eu fiz questão novamente de mencionar que nós católicos temos uma coparticipação, né, na escolha daquele que vem. Por quê? Porque nós iremos clamar em oração ao Espírito Santo, pedindo a Ele que molde o nosso pastor, que faça a escolha daquele que deve guiar a igreja. Então, o Senhor Jesus nos ensinou isso: batei e será aberto, pedi e será dado. É sintonizar o nosso coração com o coração dos cardeais em oração, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine. Então, a partir do momento em que eu, como católico, me coloco em oração ao Espírito Santo, pedindo esta luz, essa claridade, né, esse discernimento, essa sabedoria sobre este homem, então eu tenho participação na escolha, porque eu estava em oração com eles. E a oração tem força, ela chega, a oração do justo chega ao Senhor. E é essa a orientação que eu fiz naquele primeiro dia e fiz ontem lá em Maiuatá, na Vila Maiuatá, e estou agora aqui conversando contigo e com nossos telespectadores para dizer que a minha participação é orante na escolha do nosso novo pastor. Muito bom. Eu agradeço muito aí o seu tempo, né, também de como pastor também nos ajudar a igreja, né? A gente tem o nosso humilde meio de comunicação aqui, a gente fica também querendo conversar, né, conversar com o Padre Pedro, o nosso pároco, e agora com o senhor, e esperamos assim poder manter, né, essa relação de poder, através do nosso meio de comunicação também, de facilitar para o povo ouvir a voz do pastor. Eu acredito que está sendo muito proveitoso as pessoas ouvirem o senhor falar. E, inclusive, por exemplo, a gente quer saber agora, eu quero perguntar para o senhor a questão de visão do futuro, né, olhando para o futuro, na sua visão, quais os maiores desafios que o novo Papa deverá enfrentar, né, diante da igreja, os desafios que tem no mundo. Então, é pertinente, né? Nós temos essa preocupação, mas vamos entender que a igreja é instrumento de santificação do mundo. Então, a grande meta é que este homem convoque a igreja para a santificação do mundo. É isso que vai acontecer, né? Porque a igreja não é do mundo, mas está no mundo. E é aqui que nós devemos dar testemunho. Por isso, o novo Papa será um homem que vai compreender a realidade do mundo. Será um homem conhecedor das guerras, será um homem conhecedor da pobreza, será um homem conhecedor, né, das grandes riquezas. E a partir desses conhecimentos é aonde vai se fazer a exigência do Evangelho. É onde ele vai nos direcionar como católicos, em prece e em atitudes, para dar sinal do ressuscitado nesses ambientes, como Francisco fez. Francisco rezou pela paz, Francisco rezou pela natureza, Francisco rezou pelos pobres, Francisco rezou pelos presos, Francisco rezou por todas as pessoas. Então, não poderíamos aqui acreditar que o novo Papa vai direcionar a igreja numa contramão disso. De forma alguma.
Porque a igreja ela está no mundo, foi colocada no mundo para isso, para ser luz, para ser sinal, né, das diversidades que o mundo nos apresenta. Então não seria próprio de um homem de Deus. Não seria, de forma alguma, né? Portanto, eu digo que nós a nossa participação na oração, né, na escolha do novo Papa, é também para nos ajudar a amar aquele que vem. Quem vem? Não sei, mas ele virá. E quando ele for apresentado, nós vamos amar do mesmo jeito que amamos Francisco. Nós vamos segui-lo da mesma forma que seguimos Francisco. Nós vamos tê-lo como o nosso Papa, como nosso representante maior, da mesma forma que era Francisco. Não quero saber qual vai ser o nome, não quero saber qual vai ser a cor. Eu só sei que ele vai nos apresentar os mesmos princípios que a igreja sempre nos apresentou: vida plena em primeiro lugar, dignidade para todos, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, a não violência. É isso, são esses temas que eu acredito que nós vamos enfrentar da mesma forma. Evidentemente, cada um tem um outro jeito de apresentar, mas sem perder o rumo com que a igreja já vem vivendo. Muito bom. É isso mesmo, a gente ouvindo a voz do pastor falar, né, é importante também frisar que nós vamos estar divulgando, né, nas outras. Você pode compartilhar a live, né, para as pessoas entenderem bem. O nosso pastor Dom Ivanildo está falando conosco neste momento, tirou esse tempo para explicar um pouco. E muita gente, Dom Ivanildo, entrou na igreja por causa do Papa Francisco, né? Conheceu, na verdade, os sacramentos, conheceu a vida da igreja mais, o evangelho, porque o Papa Francisco veio se assemelhar mais, né? Ele teve esse perfil mais próximo do povo, né? E as pessoas pensam assim que o outro Papa vai tirar essas coisas, né? Mas na verdade isso que já está dizendo aí, vem aquele que Deus quer em primeiro lugar, né? Que o Espírito Santo envia e que nós devemos aceitar, né? Porque é querer de Deus também, né? Olha, assim como muitos voltaram, se reconheceram em Francisco, vai continuar muitos outros também se reconhecendo no novo Papa. Eu não tenho dúvida disso. Né? Então, assim como Francisco, do seu jeito próprio, tem o seu carisma, o seu jeito de acolher, o seu jeito de amar, o seu jeito de se fazer presente, nós temos que renovar essa esperança de que o novo Papa também, ele vai ter o seu jeito próprio de dizer: eu estou aqui, eu te amo, eu te quero, né? E muitos outros que não nos acompanharam agora no Francisco, pode nos acompanhar no tempo do novo Papa. Isso com certeza, ele também será luz na vida de muitas outras pessoas. Isso eu não tenho dúvida. Muito bem, então nós estamos falando já quase meia hora, né? Agradecemos pela sua atenção, pela sua paciência de estar conosco, e também eu quero que o senhor deixe uma mensagem de fé e esperança. O senhor gostaria de deixar para os fiéis aqui esse momento histórico que a igreja está vivenciando. O senhor possa deixar essa mensagem para nós e também falar aquilo que que eu não perguntei, que o senhor queira falar, também fique à vontade, né, para dizer. Então, meu caro diácono Messias, é importante deixar registrado nesse momento para toda a nossa cristandade, de modo especial aqueles que nos assistem, aqueles que irão nos transmitir também a outras pessoas. É importante dizer que este momento que nós estamos vivendo já foram vividos também muitas outras vezes, em que nossos antepassados
também já estiveram no nosso lugar, né? Estiveram apreensivos, como nós estamos hoje. Mas o que o Papa Francisco nos ensinou? Que a esperança não desanima. A esperança, ela é o nosso alimento, né? Então, este momento que estamos passando não é o fim, de forma alguma é o fim. É a vida que se renova. Passou a era de Francisco, então virá para nós um novo jeito de viver, um novo jeito de ser, ou uma continuidade, né, do pobre de Assis. Quer dizer, vamos renovar juntos, vamos esperançar, como o verbo é esse, né? Vamos esperançar juntos, né? E acreditar que o que passa hoje na igreja, o que virá é fruto do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, nós já sabemos quais são os seus dons, e ele não vai me desamparar. Portanto, levante a cabeça, não tenha medo, renove a esperança, se lance, se permita viver neste momento essa expectativa daquele que vem, né? Daquele que vem. E eu vejo e convido o povo que faz a Diocese de Cametá a viver essa esperança comigo, pois essa é a minha. Essa é a minha. Tá? Esse aqui já vai ser o meu quinto Papa, né? Pela minha idade é o meu quinto Papa. Mas de consciência eu tenho de São João Paulo II para cá. Mas nós percebemos que foram papados diferentes, mas respondendo o amor de Jesus Cristo. Portanto, não desanime, não perca a esperança. Eis que virá para nós o mensageiro da paz, aquele que será fruto do Espírito Santo de Deus, Espírito que faz nova todas as coisas e que também continuará renovando a sua igreja. Que igreja é esta que somos nós? Portanto, mantenha-se em oração, volte o seu coração para os nossos cardeais que estão vão entrar em conclave, para que verdadeiramente tenhamos logo logo um grande pastor entre nós. Muito bem. Obrigado desde já pela sua participação, pelo seu tempo aqui conosco, né? Fica portas abertas aqui do nosso canal, né? Para o senhor, quando quiser, dar um comunicado. Esse sistema aqui que a gente faz, né? Videoconferência. O senhor gostou de participar conosco dessa entrevista assim online? Então, tranquila, graças a Deus. Para mim está sendo uma experiência muito boa, né? E eu acredito que vale a pena. Você sabe que se torna difícil a gente ter um espaço desse toda semana, né? Mas eu vou aqui e, na medida do possível, né, estarei sempre aberto a poder conversar, bater esse papo, levar, né, uma mensagem para o nosso povo, né, para reanimar também as nossas comunidades e vivermos juntos essa esperança. Para mim foi um prazer e estou aqui à disposição para poder colaborar sempre com esse momento. Tá bom, então. Obrigado aí. Quem sabe a gente se encontra brevemente aí numa próxima entrevista, né? Como é a gente que cuida aqui, né, dos meios dessa parte aqui técnica, então fique à vontade aí, a hora que o senhor quiser falar, tá? Pois é. Quem sabe quando for eleito o novo Papa, para a gente saber quem é o novo Papa, né? E para a gente poder levar essa boa nova para todos, né? Com muita alegria e renovar mais uma vez a nossa esperança. Foi um prazer, obrigado. Que o Senhor abençoe e guarde hoje e sempre a todos nós.